Oiê, bom dia. Olha, a gente começando mais um Café com Luffy e hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Equilíbrio na vida, equilíbrio nas coisas, equilíbrio para que a gente possa entender o fluxo perfeito da natureza, de todas as histórias e também aplicar esse equilíbrio na nossa vida. Vamos falar sobre isso, pessoal, porque isso vai ser muito importante. Vamos lá. Tocando o sininho e colocando a nossa mente em conexão com o melhor dos sinais que estão aí para que a gente compreenda e deixe chegar. 3, 2, 1. Que delícia, né? Nossa, e sabe que eu penso sempre assim, é uma conexão muito forte que, puf, né, tá conectado assim para poder a gente estar sempre falando as coisas certas, da forma certa, de uma maneira bacana, né? Então, esse sininho ou a sua forma de meditar rápido é sempre muito, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, com os cabelos em pé. É, Antes de eu começar a falar com você, você faz um favor pra mim? Você pode fazer o favor de, enquanto eu arrumo o cabelo aqui, ó, tô arrumando, você se inscreve aí no canal? Tem aí, ó. Inscreva-se, pronto. Ó, rapidinho, você também já se inscreve aí, tá em algum lugar, porque eu acho que é super importante você também ativar o sininho. Eu toco aquele sininho ali, mas você ativa o seu aí também, tá, pessoa? Que é pra poder, quando eu lançar, você receber mensagem. Deixa eu te falar uma coisa que, olha, equilíbrio, o universo, todo o universo, você vai ver todo o desenho do universo, das galáxias, dos planetas, das histórias, existe um equilíbrio, que inclusive tem muitas formas de espiral. Aí você vai na natureza que tem o inverno, a primavera, o verão, o outono. Aí você tem o momento de nascer determinadas plantas, que daí alimentam determinados animais, que determinam não sei o que lá, que chega na gente. Aí a gente tem equilíbrios todos completos, né, da sociedade, equilíbrios de tudo. Então, assim, o equilíbrio, ele tem a cara da felicidade, da tranquilidade, do não pesar mais para um lado do que para o outro. Porque quando você pesa mais para um lado do que para o outro, aquele lado parece que está sendo vencedor, mas na verdade não, porque causa o desequilíbrio, porque causa a de repente, vamos supor, quando você tem muitos predadores na floresta, na selva, sei lá, você tem muito daquele predador, o que que acontece? Ele vai comendo as presas todas. O predador tá super feliz, porque ele tem um monte, sei lá, tem um bicho X que come um coelhinho, por exemplo. Aí tem, nossa, cheguei aqui, meu filho, tem um monte de coelhinho que, nossa senhora, a gente está com banquete, sei lá, uma espécie de felino. Aí ele vai, Schleft, pega um Schleft, ele tá super feliz, ele é o ganhador, né? Ele tá ganhando, ele tá cheio, ele pode comer um monte, mas aí ele vai desequilibrando aquela história, porque daí não tem tantos do outro quanto dele, e aí chega um determinado momento lá na frente que vai ver que esse desequilíbrio acabou com aquele lugar. Porque aquele que parecia que estava forte, ele estava simplesmente fazendo só o que ele queria, que era comer aqueles coelhinhos, e não preocupava com os coelhinhos. Isso, né, por exemplo, eu passei uma época, uma fase da minha vida,
que era até naquele prédio do mezanino, que foi muito interessante essa história. Eu acho que eu nunca contei para vocês, então senta que eu vou contar. A gente tinha naquela época uma síndica, que essa síndica, ela era assim muito querida, eu gostava muito da síndica, muito bacana, não sei o que, não sei o que lá. Mas ela tinha uma história de que o prédio, muitos donos dos apartamentos do prédio não moravam no prédio, eles alugavam o apartamento. Então, o que que acontece? Eles entregavam procurações para que a síndica representassem eles mesmos. Só que ela tinha umas 30 procurações. Então, o que que acontece? Quando as pessoas entregaram para ela essas procurações para que ela administrasse o prédio, e essas procurações eram mais do que a maioria do que tinha lá, por todas as vezes que nós fomos nas reuniões de condomínio que tinham coisas para decidir, ela falava, mas eu decidi da outra coisa e todas as procurações sou eu que represento, então era aquilo. Então era muito estranho aquilo, porque a gente tinha uma tentativa de falar para ela, olha, mas isso não é legal. Tipo, teve um dia que eu realmente tive que fazer um escândalo muito grande, como você nunca me viu fazer, porque eles queriam tirar todas as portas de madeira que existiam antigas desde 1950 para colocar alumínio. Então, mas aí foi uma coisa que eu achei que eu ia morrer na portaria, de tanto que eu gritei, assim, foi um desespero mesmo, desespero. Mas é isso que acontece, estava desequilibrado, ou seja, ela tinha a maioria. Então, se a mandatária, que no caso era a síndica, todo mundo que também ali tinha entregado para ela que só fazia o que ela queria, e porque eles estavam sempre pensando só naquilo que queria, não existia o equilíbrio. Por exemplo, eu que trabalho com estética, com decoração, com arquitetura, você sabe o quanto eu sei mais do que, de repente, ela, sobre tirar as portas de madeira maravilhosa que está lá até hoje, dos anos 50, para colocar tudo de alumínio porque era mais fácil, tinha acabado com aquele prédio. Então, assim, dentro dessa história, nós temos que tomar muito cuidado quando todo mundo já é do mesmo pensamento e aí o mandatário também vai ter o mesmo pensamento. Significa que, da maioria, a gente nunca vai conseguir nem sequer conversar para ter o quê? Equilíbrio. Então, é uma questão agora já mais lógica da gente pensar, não, o mundo é equilíbrio. Então, nós temos o equilíbrio na natureza, nós temos o equilíbrio, né, do tempo, o equilíbrio das coisas que a gente come, que a gente não come, o equilíbrio de que a gente entende que uma maioria fazendo só o que ele quer, sem agora a gente coisa, pode ser que isso vai voltar contra a gente. Porque precisa de equilíbrio, a gente que coloca na pauta, que discute, que pensa, que coloca os prós e os contras. Se não existir isso, vai fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Entendeu? Precisamos entender do equilíbrio. Entender o nosso equilíbrio diário na vida, entender o equilíbrio que rege o universo, que é mais forte do que a gente. Por quê? Porque muitas vezes nós, seres humanos, a gente está olhando, por exemplo, queimando as florestas e acha que está tudo bem, porque nós estamos aqui, nós estamos assistindo a novela, estamos comprando as nossas coisas, está fazendo, está tudo bem. Só que alguma coisa o universo está preparando e a natureza está preparando porque ela precisa do equilíbrio. Ela precisa do equilíbrio. Se não existe o equilíbrio, ela vai fazer o quê? Buscar o equilíbrio. E talvez a gente não goste desse resultado, que é a história dos furacões, da falta d'água aqui, do excesso de água ali, da destruição aqui, isso, né? Então, dentro dessa história, eu acho importantíssimo, independente de qualquer coisa, a gente entender, não, tem uma maioria, precisa ter um equilíbrio. Se ficar mandatários e todo mundo pensando igual, e aí tem todo o poder igual a minha síndica, significa que não vai haver equilíbrio. E equilíbrio é a máxima da natureza.
Isso é inteligência de pensamento, não é euforia, né? Então vamos procurar equilíbrio na nossa vida, equilíbrio em casa, equilíbrio nas coisas que a gente faz, equilíbrio observando o que está sendo mostrado para a gente. Quando a gente está em equilíbrio, tudo está mais feliz, tudo está mais possível de se chegar a algo melhor, entendeu? Faz sentido para você, pessoa? Então vamos lá, um bom dia, um bom pensamento de equilíbrio para gente, tá bom? Valeu!